Fala pessoal, boa noite a todos. 14 de abril. Queria dar as boas-vindas a todos que já estão presentes. À medida que o pessoal vai chegando aí, a gente vai liberando aqui, tá? Mas hoje a gente vai estar dando sequência à nossa temporada 2025 do Pulsar Talks, tá? Para quem não conhece, para quem for a primeira vez que está entrando aí, Pulsar Talks é um programa de capacitação, um programa de discussão específico para atenção domiciliar, sobretudo fisioterapia na atenção domiciliar. A gente traz aqui conhecimentos de inovação, logística, tecnologia, para que essa atenção domiciliar ela seja cada vez mais valorizada, tá? Então, é uma proposta que a gente tem. A gente criou isso no ano passado, tanto a Pulsar junto com a Total Físio, né? Cabeçada aí pela doutora Marisa Patarello. E a gente já trouxe alguns convidados para falar para a gente. Então, fiquem à vontade para ir lá no canal do YouTube da Pulsar, para dar uma olhada em todas as aulas que já passaram, aulas fantásticas. Que bom que a gente gravou. E hoje a gente vai gravar mais uma, né, com a doutora Lívia Seckler. Lívia é uma grande amiga, vou pegar aqui, na verdade, o currículo dela para apresentar, mas é uma grande amiga, uma parceira de Crefito 7, né, tá junto comigo na atenção, na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar aqui em Salvador, do Crefito 7. Já faz parte também como conselheira da Abrasfid, uma das conselheiras da Abrasfid. Mas eu vou falar aqui o currículo dela completo, tá? Então, Lívia, ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia, em terapia intensiva, adulto, pela Sobrafi, MBA em gestão de qualidade, saúde e segurança, formação em BPM, Business Process Management. Atualmente, ela é supervisora de fisioterapia da Assiste Vida Home Care e fisioterapia responsável técnica da Cuidar Mais, Unimed Nacional. Membro da Comissão Técnica da Atenção Domiciliar do Prefito e conselheira da Brasfid, sócia fundadora da Illumina. Minha amiga, seja bem-vinda, né? Juntamente com Marisa, minha amiga, mais uma aí que a gente está junto, para a gente estar falando. Mas essa noite vai ser um pouco diferente, que ao invés da gente trazer convidados que falem, a gente vai estar falando, né? Eu e Marisa hoje vamos estar como debatedores também, falando sobre essa atenção domiciliar junto com Lívia. Então, o que é que a gente pensou, nós três? Que a gente pudesse abrir aqui e falar abertamente sobre fisioterapia na atenção domiciliar. Talvez assuntos que a gente, porventura, não consegue falar em alguns locais, que a gente possa estar abrindo, falando, esclarecendo também dúvidas de pessoas. Então, o microfone ele vai estar aberto para que vocês possam também estar tirando algumas dúvidas. E esse Pulsar Talks, a gente fala tanto da saúde suplementar quanto da particular. Então, que a gente fique aberto aí para estar discutindo esse tema. A fisioterapia na atenção domiciliar é um mercado extremamente, talvez um mercado de maior abrangência de atuação do fisioterapeuta hoje, né? E a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Mari, quer falar alguma coisa? Eu fiquei constrangida com o currículo da Lívia. Eu não tenho Só mais nada você, para né? falar. Brincadeira, minha amiga. Que honra estar contigo aqui. Mas enfim, Ai, Lil, Mari, só você mesmo, viu? a gente vai. Só ela minha, né, Lil? Mas vamos lá, Só pessoal. Hoje a gente vai Marisa. estar falando, já que a gente está falando de atenção domiciliar, talvez a primeira pergunta, que talvez seja um tanto óbvia, mas tem uma frase que eu gosto de falar muito com Marisa, que é: o óbvio precisa ser dito o tempo todo. Né, Mari? A gente repete muito esse bordão. E talvez a gente precise esclarecer aqui. Livinha, para você, e aí Mari também pode complementar, o que é a atenção domiciliar? Porque muita gente pensa que é simplesmente ali o primeiro emprego, o bico, sair da faculdade, vou atender minha tia, que está com bursite, e ela vai melhorar. Mas talvez essa pessoa, esse fisioterapeuta que vai fazer esse primeiro atendimento, ele não tenha dimensão do que seja a atenção domiciliar. Eu acho que a gente pode começar com essa pergunta. Bom, primeiramente, boa noite, né? Eu quero agradecer o convite de vocês. É sempre um prazer estarmos juntos, né? Seja
na Brasfeed, junto com a Marisa, seja no Crefito, a gente tem feito discussões muito ricas, né, e interessantes, dentro dessa modalidade de saúde que a gente trabalha há muito tempo, né? Eu trabalho nessa modalidade há muitos anos, praticamente o mesmo tempo que eu tenho de formada, eu tenho de experiência nessa área de atuação. Então, o que é a atenção domiciliar? Muitas pessoas têm começado a ouvir esse termo. Muita gente começa a vida profissional por esse mercado de atuação e não sabe que está dentro da atenção domiciliar, porque a atenção domiciliar nada mais é do que uma modalidade, né, de atenção à saúde que pode ser feita através ou da internação domiciliar, que é quando eu tenho um paciente com um nível de complexidade maior e que precisa de cuidados no domicílio, e aí eu posso adentrar esse domicílio com as tecnologias que existem de medicações, curativos, suportes ventilatórios, e eu posso também prestar atendimentos pontuais, né? Que está aí dentro da atenção domiciliar mesmo, que a gente chama UAD, que são modalidades que vão incluir diversas especialidades médicas, fisioterapêuticas, fonoaudiológicas, né? É, de enfermagem. Às vezes a gente tem terapia ocupacional, psicologia, que podem abranger aí pontos específicos da necessidade do paciente. Então, é algo que hoje o mercado de saúde não tem como saúde, seja ela pública, particular, a atenção domiciliar ela está inserida. E se hoje esse mercado simplesmente deixasse de existir, nós teríamos que ter aí hoje uma quantidade de leitos hospitalares ou de instituições de longa permanência equivalente mais ou menos à quantidade de leitos hospitalares que existem hoje no estado da Bahia. Esses dados não são dados inventados por mim, esses são dados trazidos pelo último censo, né, que foi de 2023, tá? O NEAD provavelmente vai fazer um novo censo aí nos próximos anos, mas o último censo NEAD nos trouxe essa dimensão. Olha que lá em 2021, que a gente ainda estava aí, né, adentrando aí a pandemia, esse número de leitos que tinha que ser a atenção domiciliar deixasse de existir, ele tinha que ser do tamanho do estado do Recife. Um ano depois, né, 2023, esse dado já traz aí um dado mais expansivo, que hoje, se a atenção domiciliar deixa de existir, a gente teria que obrigatoriamente ter uma quantidade de leitos do tamanho do estado, da mesma quantidade de leito que o nosso estado tem, que a Bahia tem, tá? Então, veja como é um mercado importantíssimo na área de saúde. Obviamente que todo mercado ele tem as suas particularidades, tem as suas dificuldades, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, né? O que eu posso trazer, assim, de talvez maior desvantagem hoje dentro da atenção domiciliar é o fato da gente não ter uma regulamentação. Todo hospital, toda clínica, ela é de alguma forma regulada pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que é quem regula o mercado. Ele regula os convênios, ele coloca qual é o rol que nós vamos estar inseridos, e dentro da atenção domiciliar, mesmo essa modalidade existindo há muitos e muitos anos, a gente ainda não tem uma regulamentação dentro da saúde suplementar. No sistema público, a gente já tem algo muito diferente. Eles estão
mais evoluídos, né, na atenção domiciliar no sistema público do que a gente na suplementar nesse quesito regulatório, porque como é Estado, você pode ter leis, você pode ter decretos, você pode ter normativas, e isso é muito bem elaborado, né? O Melhor em Casa hoje, que é o sistema que faz uma atenção domiciliar para o sistema público, ele tem muitas, eu não vou nem dizer que são regulamentações, eles têm decretos, eles têm normativas muito bem descritas. E a saúde suplementar se pauta muitas vezes nessas normativas, nessas prerrogativas escritas aí pelo sistema público, para que a gente possa continuar. Não só existindo como um mercado de atuação, mas para gente, que a gente possa respaldar, inclusive, a nossa importância. Então, dentro da atenção domiciliar, vamos dizer assim, a atenção domiciliar seria um grande guarda-chuva, e dentro dessa atenção domiciliar eu tenho várias modalidades que eu posso oferecer ao cliente. A internação domiciliar, que é quando eu tenho pacientes mais complexos, que precisam utilizar de recursos dentro da área de saúde para continuidade do seu tratamento de uma forma mais complexa. Então, é aquele paciente que já está dentro de uma unidade de terapia intensiva, ele necessita, por exemplo, de um suporte ventilatório, mas ele não tem mais critério para permanecer ali. E para onde esse paciente vai? Porque ele já, do ponto de vista ventilatório, é um paciente que a gente não vai mais conseguir fazer um desmame dessa ventilação mecânica. Ele vai ficar morando no hospital eternamente? Não. Esse paciente ele precisa ir para sua casa, ser cuidado pela sua família, então você deshospitaliza esse paciente e leva ele para casa com cuidados similares a cuidado, veja, similares, né? A cuidados que existem no hospital, para que ele possa se recuperar e se reinserir novamente nesse núcleo familiar, reinserir novamente nessa sociedade, mesmo com a deficiência ou com a incapacidade que ele tenha adquirido ao longo desse internamento, ao longo do processo de adoecimento dessa pessoa. Então, na minha visão, um mercado é muito grande. Por que é grande? Porque um hospital, eu tenho uma limitação de espaço, de estrutura física. Então, se eu tenho um hospital com 3.000 leitos, o meu máximo de ocupação será 3.000 leitos. Qual é o máximo de ocupação na atenção domiciliar? É infinito. Porque quantas casas existirem na sua cidade, quantas casas existirem no nosso estado, elas serão lugares possíveis de você realizar o atendimento, a atenção domiciliar. Todas as casas serão elegíveis? Não, não todas as casas serão elegíveis. Temos questões sociais aí que precisam ser vistas, porque a segurança do profissional, a segurança dessa família também precisa ser avaliada. Mas, em termos de dimensão, de quantitativo de pacientes que eu posso, de fato, cuidar em casa, esse quantitativo ele é infinito, ele não é finito como a gente tem nas Hospital, né? unidades hospitalares, nas clínicas de transição, exatamente. Isso aí que você falou, essa prerrogativa da questão do espaço, foi algo que realmente me tocou aqui agora. Eu não tinha esse olhar do quão Sim, a atenção domiciliar poderia proporcionar. O que é que a gente vê de realidade, né? E a gente vai falar muito de realidade aqui. E algumas pessoas aqui atendem domicílio no formato particular, e muitas vezes quando a gente adentra na casa, né, de um paciente, o paciente ele sinaliza que tem uma equipe de atenção domiciliar no formato home care, tá? E às vezes a gente termina percebendo um sentimento
de que a família também já tem entendimento de que é pouca entrega que é realizada pela aquele fisioterapeuta no formato home care, né, que atende no formato de saúde suplementar. Mas a gente viu aqui que a estrutura em si, né, de atenção domiciliar, ela é muito importante para o cenário da saúde, né? Você acabou de dar algumas explicações muito pertinentes. Mas falando do fisioterapeuta mesmo assim, a gente também já discutiu isso, né? Para a gente não, para que essa discussão da gente ela abra um pouco mais para todos que estão presentes. Qual o diferencial do fisioterapeuta, né, nesse formato home care? Qual a capacidade, potencial dele para a atenção domiciliar, no cuidado domiciliar? O que é que esse fisioterapeuta ele de fato é capaz de entregar que ele não entrega? Talvez alguns aqui já tenham trabalhado no formato home care, já conheçam bem a realidade. Se eu dissesse, o que é que eu consigo entregar? Eu não consigo entregar. Mas qual o potencial, qual seria o diferencial desse fisioterapeuta? A pergunta é, se eu tirasse ele, É, ele faria falta? A pergunta é essa, né? Basicamente. O que você acha? então, essa pergunta, Pio, é uma pergunta maravilhosa, né? E eu vou começar pelo final da sua pergunta. Se eu tirasse esse profissional, ele faria falta? Seria o profissional que faria mais falta na equipe multidisciplinar. Não existe nenhum profissional que tenha a maior capilaridade e a maior abrangência de atendimento dentro da atenção domiciliar do que o fisioterapeuta. Existe um profissional, que é o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem é aquele profissional que ele está no domicílio, principalmente de pacientes de alta complexidade. Mas qual é o cenário que a gente está vendo e que está se modificando muito? É que os nossos pacientes que estão internando hoje, eles são pacientes de muito mais baixa e média complexidade, ou seja, que não há necessidade da presença, obrigatoriamente, a presença do fisioterapeuta. Então, eu vou dar um exemplo. De cada 50 captações que nós fazemos hoje dentro do home care, 48 são para procedimentos de fisioterapia. Então, se esse profissional não faria falta, com certeza faria uma falta absurda, porque é o que é mais, às vezes, o paciente é até um paciente complexo do ponto de vista da saúde, mas a porta de entrada dele para o home care começa pela fisioterapia. E através do olhar desse fisioterapeuta é que essa dimensão ela vai se estendendo. Então, por exemplo, recentemente eu fui à casa de uma paciente que ela entrou para fisioterapia num propósito de reabilitação após uma cirurgia de recidiva de um tumor em sistema nervoso central. E essa paciente veio com a perspectiva de reabilitação. Então, logo quando eu adentrei o domicílio, e aí por que que o fisioterapeuta é a pessoa mais importante aí, né, na minha visão, nesse cenário todo? É porque você começa o seu atendimento no momento que o familiar abre a porta da casa. Quando ele abre a porta da casa, você já está observando aquele espaço. Você já está vendo se aquele espaço tem escada, se aquele espaço tem rampa, se aquele espaço é acessível para algum doente. Aí você adentra um pouco mais a casa e a depender de por onde você entra, você pode entrar pela sala, mas tem gente que me abre a porta
da garagem, da cozinha, e ali eu já estou observando. E me chamou muita atenção porque era uma paciente que mora numa casa grande, dentro de um condomínio fechado, três cachorros, né? Os cachorros estavam presos, mas dava para ouvir assim, os cachorros muito barulhentos. E quando eu adentrei pela cozinha, o familiar falou assim: não, venha por aqui, que ela tá logo ali na varanda. Bom, aí entrei, achei uma cozinha gigantesca e assim, extremamente desorganizada. E aí eu adentrei a sala estava mais desorganizada do que a cozinha. Eu fui encontrar a paciente lá no quintal, como se fosse uma área gourmet, assim. E aquilo me chamou muita atenção, porque me pareceu ser uma família acumuladora, né? A casa parecia uma casa de gente acumuladora. Olha o que que eu tô listando algum aspecto só de função, não, eu já estou ali observando o ambiente onde o meu paciente está se cuidando. Perfeito. Pronto. Encontrei a paciente sentada numa cadeira de rodas, né? Uma paciente aparentemente lúcida. Oi, tudo bem? Como vai? Me respondeu bem. Mas na hora que eu comecei a avaliação dessa paciente, colhendo a história, e o esposo dela foi me contando o que que tinha acontecido ao longo do tempo e até onde ela chegou ali. E eu comecei a avaliação física dessa paciente pelo mini mental test. E aquela paciente que era considerada lúcida, no mini mental test, o resultado dela foi um déficit cognitivo severo, né? E quando o marido dela viu que ela não estava conseguindo responder bem às questões, ele perguntou: eu posso ajudar? Não, porque se eu explicar a ela, olha, seu fulano, o senhor não pode ajudar. Porque se o senhor ajudar, o senhor vai interferir na interpretação que ela tem da pergunta, na interpretação que ela tem da resposta. Então, não dá, nesse momento, para o senhor interferir. Ele falou, não, mas é porque eu estou surpreso, né? Eu falei, vamos aguardar, porque virão outros testes. E aí, à medida que você vai entendendo, aí você vai compreendendo. Aí aparece filho. Pô, o que que ele é dela? Ah, é nosso filho. E era um casal de idosos, né? Ela com 62, ele acho que ele parecia ser mais velho do que ela. E aí vem uma menininha de 12 anos. Eu falei, e ela, quem é? Ah, é minha filha, é nossa filha. A menina tinha 12 anos. E de repente eu comecei a ver ali um contexto, né, familiar, um contexto bem, como é que eu posso dizer assim, de uma família diante de uma paciente com um diagnóstico grave, ameaçador da vida, uma paciente que já era para estar dentro de cuidados, dentro da linha de cuidado paliativo, e isso não foi em nenhum momento tocado no assunto pelo hospital. E quando eu perguntei ao esposo qual a sua expectativa em relação ao atendimento de fisioterapia, eu quero que a minha esposa se reabilite completamente. E do ponto de vista função, a paciente completamente plégica do membro superior direito, parética do membro inferior direito, sarcopênica, né? Porque quando eu fui fazer a medida na dinamometria, o índice dela deu ali pelo consenso europeu de sarcopenia, estava enquadrando na sarcopenia, emagrecida. O que que essa paciente precisa mais para que eu consiga reabilitá-la? Ela precisa de um nutricionista, porque sarcopênica como ela está, eu posso fazer fisioterapia 10 vezes no dia, ela não vai ganhar massa muscular, ela não vai ganhar força muscular. Então, opa, olha, ela só entrou para fisioterapia, mas agora eu já estou vendo a necessidade de psicologia. A paciente de nutrição. Por que de nutrição? Paciente com baixa ingesta de líquido, porque ela estava com
o sódio baixo, então essa paciente tinha uma baixa ingesta hídrica. Quando o senhor saiu do hospital, o senhor teve algum acompanhamento, alguma orientação nutricional? Ah, tivemos no hospital. Eu falei, mas ninguém explicou para o senhor que o senhor precisava de um acompanhamento nutricional? Não, ninguém falou, mas a gente vai precisar de um acompanhamento nutricional aqui, né? Uma paciente que vai precisar de suplementação. Lívia, ela também está começando a ter um pouco de engasgo no momento que ela bebe líquido. Eu falei, qual a maior dificuldade? Não, se, por exemplo, todo sólido ela consegue engolir, mas o líquido eu estou notando que ela tem engasgo. Opa, tem engasgo, minha gente, pode correr um risco aí de broncoaspiração, é um processo da doença, precisa de uma abordagem fonoaudiológica. Isso que você está falando é Entra um interessante ali, porque é como se o profissional, você vê como a gente por vezes não valoriza o impacto que a gente consegue gerar. O fisioterapeuta, gerar o fisioterapeuta, ele talvez seja o profissional que pode, de fato, estar direcionando os diversos cuidados toda que o uma paciente equipe precisa, né? multidisciplinar. E a gente, às vezes, fica ali Exatamente. se comportando como mais um profissional que só está ali olhando para a parte motora, quando, na verdade, a gente pode direcionar aquele paciente ou familiar para ir fazer uma consulta com um pneumologista, com um otorrino, com um neuro, que por vezes a família desconhece isso aí, né? Então a gente conseguir Totalmente. isso aí. Você vê que o perfil do fisioterapeuta que atua no domicílio, ele é diferente do perfil do fisioterapeuta que atua numa unidade de terapia intensiva, por exemplo, né? Por mais que a Exatamente. gente faça parte de uma equipe multi, no domicílio, por incrível que pareça, o fisioterapeuta ele tem um papel maior do que o papel na unidade de terapia intensiva ou unidade de internamento. Você concorda comigo? Concordo, porque no domicílio eu preciso ter uma visão multidimensional do meu paciente. Eu não posso olhar o meu paciente somente através do aspecto cinético funcional, aquilo que o meu paciente deixou de ter de função. Mas o que eu posso contribuir e que as outras especialidades podem contribuir para que esse paciente possa ganhar a sua função novamente. Se não vai ser uma função 100%, mas que seja 50%, 60%, porque vai chegar um momento que a gente vai esbarrar ali no limite terapêutico. Mas até onde está esse limite terapêutico? E o que as outras especialidades podem agregar de valor? E não só vendo isso dessa minha paciente, eu acho que ela também precisa de uma abordagem psicológica. Eu encontrei uma paciente fragilizada do ponto de vista emocional, fragilizada do ponto de vista físico, né? Fragilizada porque até um pouco infantilizada por esse esposo que não permitia que ela fizesse coisas que ela era capaz de fazer e que colocava ela numa posição de fragilidade ainda maior. Então, o que que eu fiz? Eu recolhi tudo isso que eu percebi no domicílio, né? E aí, antes de fazer o meu relatório, eu escrevi tudo e todas essas percepções que eu tive, em cópia eu coloquei o médico em cópia, eu coloquei assistente social, eu coloquei a nutricionista, a psicóloga, a fonoaudióloga e coloquei a enfermeira do caso para dizer, olha, se precisar de aditivo, tá aqui as justificativas para que a gente possa mostrar para o convênio da necessidade dessa paciente. Por quê? Porque o cuidado, ele precisa ser interdisciplinar. Eu, como fisioterapeuta, não vou conseguir fazer isso sozinha. Perfeito. Eu preciso, para que o meu paciente ele tenha o melhor atendimento possível,
para que ele tenha o melhor ganho na função possível, quais as outras áreas que serão o meu apoio. Desculpa, gente. E é isso que a gente precisa olhar. Então, uma das características, eu dizia assim, digo assim, não é da hard skill que o profissional fisioterapeuta domiciliar tem que ter, é essa visão multidimensional. É esse olhar desde o momento que eu adentro, que eu piso o domicílio, eu já estou começando o meu atendimento. E não se apequenar, Teve, né? Não e se não se apequenar. diante Teve da. um momento Teve um momento que ele falou assim, Lívia, eu tô com uma dificuldade muito grande, porque eu tenho uma cadeira de rodas, mas essa cadeira de rodas, ela não passa na porta do banheiro. Eu falei, não vai passar. Ela não é a cadeira adequada, porque a sua porta provavelmente é de 80 centímetros, essa cadeira tem 78, essa cadeira tem 90 centímetros quando a gente coloca o braço. Então, ela vai precisar de uma cadeira higiênica. Me falaram isso, então assim, eu já posso providenciar e alugar? Eu falei, pode. O que que o senhor vai fazer? Antes o senhor vai medir a sua porta, porque tem cadeiras higiênicas que tem um padrão de 90 centímetros, e você vai entrar em contato com o fornecedor dessas cadeiras para que você possa colocar ela, para que ela possa sentar nessa cadeira para tomar o banho. Porque ela não tem condições ainda de ficar em pé, ela ainda não pode tomar banho no banheiro em pé. Pode ser que a gente consiga evoluir para isso, mas no momento não, né? Então, onde é que ela dorme? Ah, qual é a cama que ela dorme? Ela está dormindo numa cama comum, numa cama hospitalar? Como é que o senhor está conseguindo fazer as transferências dessa paciente? Então, veja bem, não é somente uma visita para eu avaliar o aspecto físico, funcional do meu paciente, mas também para que eu possa orientar essa família, porque ela também é parte do cuidado. E para que essa família possa se inserir no cuidado, porque muitas famílias elas querem se eximir desse cuidado. Então, veja quantas habilidades eu preciso ter. Habilidade dessa visão multidimensional, essa habilidade de comunicação, essa habilidade de escuta, para que eu consiga me comunicar, para que eu consiga me fazer entender, eu preciso escutar muito o meu paciente e a família. Para além dessa questão da escuta qualificada, para além dessa capacidade que eu tenho de me comunicar com essa família, eu tenho que ser um bom negociador. E quando eu falo isso, as pessoas acham que o negociador é só um negociador de valor. Não, eu preciso negociar também. Preciso negociar horários, né? Eu preciso negociar. é, Momentos em que essa família ela vai precisar ser mais agente do que eu. E toda vez que eu estou diante de um paciente, eu falo para ele: 20% é o que o fisioterapeuta vai te entregar, 80% é o que você faz com o que o fisioterapeuta faz com você. Então, ele não vai vir de tarde, o que é que você vai fazer? Ele vai passar, ó, umas orientações de exercícios para você fazer no seu período da tarde. Quantas pessoas de fato fazem isso, né? Quando eu vou ao médico, o médico não me dá uma receita de medicações. O médico fica te ligando quando você vai, depois que você sai do consultório dele, para saber, Lívia, eu passei tal medicação, você está tomando? Não, mas a gente se coloca numa posição de que se eu não for à casa desse paciente, ninguém mais vai fazer nada por ele. E aqui está o nosso grande erro, porque existe uma família que precisa fazer. Existe um Livinha, paciente que precisa se responsabilizar pelo seu cuidado. Diga, Mar. você me permite fazer um Claro, sempre. comentário? Você falou tantas coisas que me chamou muito a atenção. Olha só, o Pedro iniciou, né, falando que o profissional fisioterapeuta, por vezes, o primeiro emprego dele é atenção domiciliar.
Aí Isso. você falou da habilidade técnica, a habilidade avaliativa ambiental, o raciocínio clínico, a visão multiprofissional, ele ser um prescritor, ele ser um negociador. Olha quantas coisas que a gente falou num curto espaço de tempo, que tudo isso faz parte da habilidade do profissional que tem que atender no domicílio. Então, eu fiquei pensando aqui um pouco, né? Como que era a Marisa profissional na primeira casa que eu entrei e quem é a Marisa hoje quando eu Hoje. entro numa casa de atenção domiciliar. Eu acho bem interessante essa reflexão, porque naquela ocasião eu não me sentia uma prescritora, eu não me sentia uma negociadora, eu não me sentia uma pessoa com habilidade suficiente para fazer todo esse planejamento e requisito, né? Olha, eu preciso de uma nutricionista envolvida, eu preciso disso, eu preciso. E como a gente fala da atenção domiciliar, da necessidade, da abrangência, de que não tem caminho de volta, mas ao mesmo tempo a gente conta com profissionais que estão chegando no mercado de trabalho. E aí, nesse aspecto, me faz muito sentido chamar atenção aos que estão aqui e quem está a ser um replicador disso, de que as empresas oferecem capacitação, a Brasfeed oferece capacitação, e por vezes são capacitações esvaziadas, É com verdade, 3, né? 4, 10. Quando a gente fica muito feliz, 15, e geralmente são os mesmos. O mesmo profissional que vai para aquela trilha de capacitação vai para outra, que vai para outra, que vai para outra, que vai para outra. E esse conhecimento custa. A gente demora anos para acumular todas essas habilidades que você brilhantemente relatou e que eu, com algumas palavras, trouxe aqui de volta, né, para nossa discussão, para o nosso contexto. Como que eu vou negociar com uma família se eu nem ao menos entendi o compromisso do papel que eu tenho de estar executando essa atenção domiciliar? De ser esse fisioterapeuta que está entrando naquela casa, seja pelo tempo que for, mas que por vezes está sanando diversas dúvidas que a família tem. Quem aqui nunca entrou na casa de um paciente pós-operatório de fêmur e a família assim, ainda não dei banho, tô com medo. Coitado desse paciente, ele não está sem direito a banho. E você, muitas vezes, como agente de saúde, acaba orientando a melhor maneira de fazer a transferência, o jeito certo, como fazer, como não fazer, ensinar essa habilidade à família. Você trouxe um ponto importantíssimo. O médico não traz a questão se você vai ou não tomar a medicação, ele prescreveu a medicação, daí para frente o Exato. autocuidado é seu. Então, Exatamente. quando a gente reúne todas essas questões, todas essas habilidades e o que a experiência também tem que nos trazer para a gente ser esse fisioterapeuta exímio, que não importa se está na suplementar, que não importa se está na particular ou se está na rede pública, o paciente é um só. A fonte pagadora é uma outra questão, né? Aí entra as legislações, as portarias, a regulamentação ou não, os recursos que, por vezes, a gente acaba conseguindo garantir no serviço particular recursos melhores, mas independentemente disso, o paciente, quando ele está sob toda essa primeira análise que você fez nessa sua visita e discorreu tantas coisas que têm que ser vistas, independentemente disso, tudo aí o que entrou é a habilidade profissional de cada um, essa percepção de valor que o profissional gera já nesse primeiro impacto. Agora, se esse profissional entra na casa, não tem tudo isso, como é que faz? O que que vem depois disso? Então, Mar, isso. E aqui cabe, né, uma questão, é que, por exemplo, eu tenho certeza que isso aconteceu com todos nós que estamos aqui hoje. Qual a formação que nós tivemos nas nossas escolas de faculdade, né? Por melhores faculdades que nós tivemos acesso, né? Eu tive acesso a uma excelente escola, que foi a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Eu me formei pela Escola Baiana, foi uma escola maravilhosa, continua sendo uma escola maravilhosa até hoje, mas na nossa formação acadêmica nem se comenta sobre atenção domiciliar.
Verdade. E quando o aluno sai, ele se depara com esse mercado, né? Que foi o mercado que eu me deparei. Na verdade, eu não comecei a minha carreira diretamente pela assistência domiciliar. A assistência domiciliar veio em segundo plano. Eu comecei minha carreira na área hospitalar, né? Eu tinha sido estagiária de um grande hospital daqui de Salvador, e aí quando eu saí desse processo de estágio, porque eu já estava perto de me formar, eu acho que uns 6 meses depois, o hospital abriu um processo seletivo, eu fiz esse processo seletivo e fui selecionada, adentrei, comecei minha vida ali. Só que dali eu comecei a atender paciente particular, porque eu trabalhava nessa época na enfermaria, eu ia na enfermaria atender os meus pacientes e quando eu saí, quando o paciente tinha alta, a família vinha atrás de mim. Meu pai vai ter alta amanhã. Você pode atender ele em casa? Gente, eu falava assim: não, eu posso atender em casa, mas eu não sabia quanto cobrar, sabe? Eu nem sei se eu cobrei barato, se eu cobrei caro. Eu não sabia quanto cobrar, eu não sabia nada sobre imposto, eu não sabia quanto seria uma sessão, quanto tempo eu me deslocava. Então, às vezes, eu morava num lugar, meu paciente morava no outro lado, totalmente extremo para mim, não, mas estava ali, né? Um paciente particular. Às vezes, eu estava até pagando para trabalhar, mas eu estava indo, né? E a gente não tem ideia de absolutamente nada sobre isso. Mas eu me lembro com muito carinho, até hoje, da minha primeira paciente domiciliar particular, que foi uma paciente, né, assim, ela tinha sofrido um acidente vascular cerebral e era uma idosa totalmente incomum. Ela tinha 84 anos, mas ela era uma idosa que ela era fazendeira no interior da cidade dela. Então ela corria os pátios da fazenda dela montada num cavalo com o administrador. Ela tinha criação, né, de bois. Ela até me falou lá a raça do boi. Eu não me lembro se era na época se era um boi Nelore. Eu acho que era Nelore que ela criava, ela falava, eu tenho não sei quantas cabeças desse boi, então eu tenho que correr a minha fazenda. Eu falei, e a senhora faz como? Não, eu vou no cavalo. E eu fiquei impressionada. Então, quando ela se viu, né, com AVC, com o lado direito do corpo, assim, paralisado, ela ficou, e agora, o que que vai ser? Quem vai administrar as minhas fazendas? O meu filho, um é médico, o outro é dentista, o outro é advogado, né, ninguém quer cuidar, e minha vai ficar na mão de quem? Então, eu me vi ali numa grande responsabilidade, porque quando eu perguntei para ela assim, o que que a senhora mais quer? Ela voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso acontecer? E aí eu fiz um planejamento terapêutico. E aí eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho com ela na casa dela, e na época eu comprei uma bola suíça, gente, uma bola suíça que hoje você compra até de R$ 50. Na época era como se ela custasse uns 500. Eu comprei uma bola suíça. Botei assim, ó, atrás. Eu não tinha nem carro, era o carro do meu pai. Botei assim atrás do carro do meu pai, que tinha um fundo grande, e ia para casa dessa paciente. Uma vez eu me lembro, eu trabalhando com ela em casa, aí estavam os filhos, os netos, todo mundo olhando, assim, sabe? Parecendo assim que era a cena de cinema. Mas o fato é que essa minha paciente, ela se recuperou. Eu consegui colocar minha paciente em pé, eu consegui fazer com que ela andasse com o andador. Depois a gente tirou o andador e começou a usar a muleta, né? Depois eu tirei uma muleta e ela ficou andando somente e andando bem. E aí, quando a gente estava perto de tirar outra muleta, a filha dela me falou: Lívia, consegui uma vaga para minha mãe no hospital Sara Kubitschek. Aí eu falei, nossa, que bacana, então, poxa, agora que vai melhorar mais ainda, tal. Ela falou, eu vou fazer a consulta, mas eu vou querer retornar o resultado dessa consulta para você,
para a gente ver o que que a gente vai otimizar. Aí eu falei, olha, eu não sei como é, né, assim, mas assim, o que eu tenho conhecimento do SARA é que geralmente esses pacientes de reabilitação, eles passam um período lá dentro do Hospital SARA e para eles se reabilitarem, então eles depois treinam família, cuidador, todo mundo que vai ficar com ela, para depois ela viver de uma forma independente. Então, vá preparada, porque talvez seja isso que aconteça. Aí ela foi para a consulta para o Sara. No outro dia, a filha dela me ligou. Achei que foi até uma ligação assim rápida, eu não esperava. Ela falou: Lívia, eu tô te ligando porque ontem a gente fez a consulta no Sara. Aí eu falei: foi, me conte como foi. O Sara disse que tudo que eles poderiam fazer por minha mãe, você já fez. Ela não tem indicação mais de ir para o hospital, nem de passar pelo processo de reabilitação, porque tudo que você poderia fazer por ela já foi feito. Aí eu falei, não, eu ainda não fiz uma coisa por ela. Aí ela falou o quê? Eu falei, sua mãe disse que quer voltar a andar a cavalo. Nívia, esqueça isso. Minha mãe não vai mais voltar a andar a cavalo. Eu falei, mas esse é o maior desejo dela. Como é que a gente vai dizer a ela que ela não vai andar a cavalo? Ele, como que a gente vai fazer? Eu falei, a gente tem uma hípica em Lauro de Freitas e eu vou dar uma entrada em contato com lá para verificar como é que a gente faz, mas subir no cavalo, ela vai subir, a gente vai proporcionar isso para ela. E a gente foi para lá, para essa hípica. Nessa época eu entrei em contato, tinha uma fisioterapeuta muito legal lá que trabalhava com criança, mas que comprou a minha ideia e a gente começou a treinar essa paciente para andar a cavalo. E em 2 semanas essa paciente nem mais de muleta andava e ela voltou para a cidade dela e voltou a todas as atividades que ela tinha, né? Assim, uns 8 anos depois, e tudo, eu mantinha contato mais com a filha do que com ela, e a filha me disse, né, ela já era uma idosa de 84, já tinha mais de 90 na época, ela veio a falecer, mas ela passou um bom tempo ainda administrando as fazendas dela, sendo independente. Então, essa paciente, para mim, foi assim, o meu case máximo assim, de sucesso. Eu tive outras, obviamente, que quando ela voltou para o neurologista dela, o neurologista falou assim: me dê o telefone dessa fisioterapeuta. E de repente, gente, começou a chegar paciente para mim que eu nem sabia da onde estava vindo, sabe? E pacientes particulares. Então Interessante eu isso aí, falei, né? vale a pena ser um fisioterapeuta particular. Eu trabalhava de manhã no hospital, de tarde eu atendia meus pacientes em domicílio. E E como, e como, Leo, você está demonstrando aí, Marisa falou, né? Vou resumir aí, como o fisioterapeuta domiciliar ele precisa ser um verdadeiro gestor, né? gestor, você é um Ele precisa ser gestor, gestor, ele gere ali a escala dele, ele gere o paciente, ele entende prerrogativas que precisam ser gere os levadas, a horários. prescrição, horário. Agora, e aí você deu realmente um olhar do quão de qualidade o fisioterapeuta domiciliar, né? Com aquela atenção particular, né, você entregava muito tempo ali, né? Você conseguia entregar muito tempo. E você não sabe se você foi, né? Se você cobrou barato, caro na época. E eu acho que isso é um dos grandes problemas. Tá falando com Marisa mais cedo sobre isso, que a atenção domiciliar, ela tem, o fisioterapeuta na atenção domiciliar tem, né? Quando eu falar atenção domiciliar, entenda o fisioterapeuta. Nós temos muita técnica, né, na proposta de prescrever, tentar entregar um cuidado até a mais, né, do que nos foi solicitado, mas o fisioterapeuta domiciliar, ele entra nessa. E aí eu vou fazer duas perguntas aqui para vocês duas, e quem quiser também abrir também pode ficar à vontade para discutir. E eu vou falar área, tá? Mas me parece que a atenção domiciliar é uma verdadeira especialidade, porque exige habilidades treináveis, né, por parte do fisioterapeuta. Lógico, habilidades também, né, soft skills também ali que não, geralmente não são treináveis, mas podem ser aperfeiçoadas, né, dentro do dia a dia. Mas o fisioterapeuta
ele vai começar atendendo domicílio, e essa aula vai ficar gravada e talvez tenham pessoas aqui. Por mais que tenhamos pessoas até experientes, para uma pessoa ela começar um negócio na atenção domiciliar, o que é que vocês acham assim que ela precisa ter uma verdadeira atenção, buscar e organizar para ela ter o seu CNPJ? Pode atender ali como pessoa física, mas talvez por falta de entendimento de que talvez o CNPJ seja mais interessante em algum momento. Mas o que é que vocês acham que o fisioterapeuta na atenção domiciliar, ao começar nesse negócio, ele deve ter e deve buscar? Mari. A sua pergunta é ampla, né? É bem ampla. Porque a gente pode pensar numa orientação de quem quer, enfim, tornar-se uma empresa, né? Gestor de uma empresa, com N estratégias administrativas. Agora, muito mais do que isso, é entender, ter um entendimento da sua entrega. O que que eu consigo entregar? E para isso, eu consegui negociar. Porque, assim, a gente está falando de tantas coisas que o profissional precisa ter, e isso para atuar, né? Agora, eu vou ser um generalista? Eu vou ser uma pessoa que vai aceitar ou não o paciente somente baseado no CEP de residência do paciente? Então, eu atendo no bairro X e aparecendo um caso ortopédico, neurológico, respiratório, seja lá o que for, eu vou ter habilidade suficiente para fazer esse atendimento? Isso é uma pergunta. Não, não, eu vou me especializar em fisioterapia respiratória. Então, eu vou ter um pool específico de pacientes para atender. Ok, então eu estou segmentando o meu negócio, eu estou especializando a minha área de atuação. A gente precisa ter esse entendimento. Eu não estou dizendo que seja certo ou que seja errado, né? Até Uhum. porque hoje eu sou gestora de uma empresa que atende diversos casos. Tem profissionais que atendem com habilidade motor, outro respiratória, outro neurológico, assim por diante, e ok. Mas assim, de novo, ter o compromisso de eu estou colocando o profissional com a habilidade técnica adequada para atender aquele caso, e isso não tem a ver só com a área geográfica a qual esse paciente está regionalizado. Isso tem que ficar muito claro. Isso é um compromisso que eu acho que todo gestor tinha que ter, se realmente a habilidade técnica daquele profissional que está sendo selecionado para fazer aquele atendimento está compatível com o quadro do paciente. E aí, voltando à sua pergunta, você falou sobre área de atuação e especialidade. Eu sou uma defensora da especialidade, porque o UTI é uma área de atuação e temos especialistas em UTI. Uhum. Toda vez que eu falo isso, eu gero uma certa polêmica. Mas o Por que que o polêmica? profissional que tem. Porque tem muitas pessoas que falam, não, não é assim, porque a UTI, e aí trazem N justificativas. Para mim, nada justifica essa não comparação. Nada justifica. Eu tenho entendimento que é uma área de atuação e que você tem questões específicas do agravo do paciente, da instabilidade clínica do paciente. E no domicílio, a gente tem o agravo da cronicidade do paciente. Então, são momentos diferentes e são áreas de Boa. atuações diferentes. Porém, ainda assim, a gente tem toda essa diversidade de quadros clínicos que aparecem, de perfis de pacientes. Então, resumindo, né, essa pergunta que foi bem ampla. Se eu quero me tornar um CNPJ, eu tenho organizado dentro do meu planejamento estratégico as questões administrativas, toda a documentação que eu Isso. preciso para ter essa empresa aberta, entender minimamente de qual a alíquota de imposto que eu tô sendo suportada, qual vai ser o valor de remuneração do colega, qual vai ser o valor de remuneração que a gente vai estar praticando como tabela, sendo, de novo, independente né, se é uma OS que está atendendo uma entidade pública, a saúde suplementar ou a particular. Isso tem que, esse regramento tem que estar muito claro.
Isso tudo compete à parte administrativa. Agora, quando eu penso em plano de negócio, qual é a minha atuação, eu tenho que estar muito clara qual vai ser a habilidade de atendimento. Eu resumiria dessa forma. Não, eu acho que isso aí que você falou, Mara, é interessante, porque é realmente uma das grandes limitações. E quando eu falo isso, é porque eu parti disso aí também, né? Em algum momento eu não entendi absolutamente nada de tributação, de quanto eu vou cobrar do meu paciente, de que formato eu vou cobrar do meu paciente. Eu lembro que em determinada discussão, eu nunca atendi particular, por incrível que pareça, eu sempre atendi pela Pulsar, né? Nesse modelo particular. Mas, mesmo empresa, em algum momento a gente tinha receio do formato de cobrar nos diminuindo no sentido de que, pô, a gente entrega, mas será que a gente entrega tanto a ponto dos pacientes pagarem tal ou pagarem de forma antecipada? E hoje a gente cobra de forma antecipada, de forma muito tranquila, né? E sabemos o valor que a gente entrega. Mas, assim, a gente vê que, tecnicamente, o profissional da atenção domiciliar ele tem um resultado muito positivo em relação à entrega. Às vezes, é o que a Evo defende muito, às vezes ele nem mostra tanto o quanto ele entrega, mas ele tem dificuldade na parte de gestão, no sentido de tributação, custos fixos, variáveis, que porventura ele tem e deve colocar na tabela, e deve colocar na conta. E isso aí embute no que ele de fato vai cobrar, ele entender que, porventura, tem sazonalidade, tem períodos que ele tem mais ou menos atendimentos, né? É aquele paciente que é aquele profissional que ele vai fazer um trabalho de divulgação do serviço dele, em marketing, rede social, isso também é um custo. E aí, por vezes, entra no que Livinha falou. Poxa, eu comecei a atender aqui, talvez eu tivesse até pagando para atender, e o paciente, e ele não sabe. E tem um negócio que é supimpa assim, para mudar depois dá trabalho. Seu áudio tá mudo, Mari. Eu vou pegar um gancho aí. Você viu que a Lívia falou que ela ficou em dúvida quanto que ela cobrou, mas ela investiu em marketing, né? Ela investiu numa bola de quase R$ 500 na época, ela não mediu a distância, ela não mensurou o custo de Pois é, combustível dela, ela não mediu nem o tempo que ela estava gastando, porque a gente fala tempo, tempo de deslocamento, tempo de atendimento e tempo de retorno. exatamente. Mas foi esse atendimento que abriu porta para que ela tivesse esse neurologista como uma referência. Então, até isso é uma questão de análise, né? Exatamente. O Só que ela quanto fez eu isso E de ainda, forma, invisto ainda vou dizer, ela fez isso ainda de vou dizer forma despretensiosa, né? totalmente, orgânica. Orgânica. ainda vou dizer mais. Teve um paciente que esse neurologista me indicou que ele não tinha só um problema do ponto de vista neurológico, esse paciente também tinha um problema respiratório. Eu comprei um oxímetro, eu era ousada. Eu comprei um oxímetro. Oxímetro de dedo era uma coisa assim caríssima na Caríssima. época, caríssima assim. Eu me lembro que não sei quem foi que me perguntou, falou assim: "Mas você vai pagar isso tudo?" Eu falei: "Isso é o meu instrumento de trabalho. Se meu paciente precisa, eu vou sim, porque eu preciso mostrar para ele que a fisioterapia é importante." Então, quando ele fazia a fisioterapia respiratória, que eu colocava lá, ó, vamos ver quantos que o senhor está saturando agora? Bora. Agora a gente vai ver. Teve uma vez que eu deixei o oxímetro na casa e falei assim: olha, eu quero uma curva da oximetria dele. Ensinei a esposa dele. Você vai medir, vai botar, eu treinei com ela, e você vai me dar os horários. Por quê? Porque eu quero saber quanto tempo perdura essa, o efeito do que eu estou fazendo, para a gente ver se a gente está atingindo o alvo correto. Porque se ele não ganhasse realmente a capacidade ventilatória, eu não ia conseguir fazer nenhum exercício e a reabilitação funcional neurológica não ia funcionar. Então, como eu já tinha esse conhecimento, porque eu trabalhava em hospital, eu sabia o que eu estava fazendo, então meu paciente ganhou condicionamento cardiorrespiratório, ganhou força muscular respiratória, ganhou endurance, ganhou resistência, pronto, agora eu consigo fazer uma série, mas não era uma série de 10 repetições, né?
Nunca tive aquele negócio de ideia, não. Então agora a gente consegue seriar aqui uma repetição, consigo colocar aqui uma carga. Então, comprei um oxímetro. E no E olha, final pagou, né? isso, e olha só que interessante, não tem a ver com a ciência domiciliar, mas você trouxe um relato que eu acho muito interessante. Acho que eu comentei com o Pedro recentemente. Estou praticando corrida há pouco tempo, já participei de uma maratona, mas assim, comecei a me lesionar, né? E sou fisioterapeuta há 21 anos. Aí o que que eu fiz? Eu contratei um fisioterapeuta. Exatamente. É um Fisioterapeuta, contratei um investimento. fisioterapeuta. É uma consultoria online, mas eu estou aprendendo uma série de coisas sobre prevenção à lesão, que esse profissional que estuda isso há muitos anos, especificamente, eh, pessoas que querem performar bem na corrida, até atletas de alta performance, ele vem me ensinando uma série de coisas, a qual eu sozinha não teria nem tempo e investimento para correr atrás desse tipo de resposta. Então, realmente, foi importante a gente fazer esse link, né, de que o seu bom atendimento é o melhor cartão de visita. É o Não melhor adianta cartão. você impulsionar no Google, fazer vídeo, Exatamente. TikTok, nananã, e chegar na hora H, é aquela velha Não história, né? entregar. Quem sabe faz ao vivo. E se você não Exato. entrega, você pode até ser contratado uma primeira vez, mas depois a família te dispensa. Isso é um fato. Olha, eu tive pacientes, eu tive um paciente também, um idoso que eu cuidei durante muitos anos, né? Depois ele veio, a falecer, mas quando ele veio a falecer, ele já tinha 94 anos. Esse idoso, ele era um médico, ele era anestesista, ele era médico até, ele era um anestesista que trabalhou em vários hospitais daqui de Salvador. Mas ele não era só isso, ele era um grande estudioso. Então, ele era professor, né? Titular da Escola de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Então, ele era uma pessoa conhecida. A esposa dele era uma enfermeira. Eu tenho contato com ela até hoje, porque ele tinha, na época, 90 anos, ela tinha 70. Eles tinham aí, 20 anos, assim, de diferença. E esse meu paciente, quando um dia eu cheguei na casa desse paciente e ele tinha Alzheimer, né? Só que ele tinha um Alzheimer que flutuava, tinha momentos que ele estava muito lúcido e tinha momentos que ele não estava falando nada com nada. Então eu conhecia o comportamento dele. E um dia eu cheguei na casa dele, ele estava extremamente sonolento, mas não era uma sonolência comum, era uma sonolência assim, que pegava assim, fazia estímulo doloroso e ele não acordava. Eu falei, não, como se tiver aquela coisa pegajosa. Eu falei, isso é a glicemia, e ele é diabético. Aí eu pedi à cuidadora, eu falei, você mediu a glicemia dele hoje? Tá falando só para mim ou Aí ela Travou mesmo, falou assim, travou. É, tá travado mesmo. eu travou um pouquinho, medi, eu Lio? falei, quanto tava? De novo. A gente estava com glicemia de 40. Travou o meu? Tinha Travou. Oi. Travou um travado. Um pouquinho? pouquinho. Pronto, voltou? Ah, tô Voltou. vendo aqui que o meu sinal caiu um pouquinho mesmo. Voltou. Então, eu tô falando que esse meu paciente, ele estava com a glicemia de 40, ou seja, muito baixa mesmo. E aí, na hora, eu falei assim, meu Deus, vai dar uma coisa ruim aqui, porque a hiperglicemia, ela não mata, mas a hipoglicemia mata uma pessoa. Aí eu peguei e falei com ela, levanta a cabeceira da cama dele agora. Aí fui correndo na cozinha falar com a moça que trabalhava na casa. O nome dela era Luciana. Falei, Lu, me dê uma colher de mel agora. Ela, eu não tenho mel. Eu falei, ela serve açúcar? Açúcar não. O que que você tem parecido com mel? Ela disse, tem uma garrafinha de melaço aqui. Eu falei, Lu, bote uma.
bote essa garrafa na colher. Lívia, o que foi que aconteceu? Bote agora, leve para o quarto agora. Aí ela levou. Meu paciente com a boca travada, assim, ó. Eu abri a boca, não sei como, gente, eu consegui abrir a boca desse paciente. Peguei a colher e ao invés de eu botar assim, eu comecei a passar a colher assim, ó, na mucosa da boca dele, porque a mucosa absorve rápido. Passei toda assim na mucosa, ó. Aí, enquanto tava passando na mucosa, eu falei, Lu, liga para ambulância agora. Ambulância, liga agora para ambulância. Eu preciso de um médico aqui agora. Aí a esposa dele veio chegando, Lívia, o que foi que aconteceu? Eu tava na rua, eu falei, Suzy, depois eu converso. Lu, faça o que eu estou te pedindo. Aí ela foi, ligou pro SAMU, passei na mucosa dele. Quando o SAMU chegou, ele já estava acordado, ele já estava falando. Ele, mas o que foi que aconteceu? Meu paciente ia morrer. Se eu não chegasse na casa dele naquele momento, o meu paciente teria morrido de coma hipoglicêmico. Então, assim, são coisas que a gente faz que você. Aquele dia, eu já tinha um grau de relacionamento com essa família gigantesco. Mas naquele dia, eu passei a ser mais confiável do que o médico dele. A ponto de, quando o meu paciente internou no hospital, ele fez um quadro de infecção urinária. Quando ele internou no hospital grande daqui de Salvador. Ah, não, é porque disseram para a esposa dele o seguinte: ele está aqui porque ele está com infecção respiratória. Sabe o que que ela disse para ele? Você avalie ele direito, viu? Porque infecção respiratória não é não, porque a fisioterapeuta dele já me disse que ele não tem infecção respiratória. Os pulmões dele estão limpos, ele não tem secreção, você avalie ele direito, porque ela me disse que isso pode ser uma infecção urinária. E de fato, gente, era uma infecção urinária. Olha o nível. Ela brigou com o médico da unidade. Eu não estou falando de um hospital bobinho, não. Estou falando de um hospital conceituado na cidade. Ela brigou com o cara e disse: Eu disse a ele, avalie ele direito, viu? Porque a fisioterapeuta dele disse que não é infecção respiratória. E não era, era uma infecção urinária mesmo. Então, É. é o grau de confiança que a gente cria com essa família. E, gente, isso independe de se eu estou atendendo o meu paciente particular ou se eu estou atendendo o meu paciente por home care. Porque quando eu também atendia paciente de home care e a Lívia do particular não era diferente da Lívia no home care. Nunca foi. Eu era a mesma profissional. A mesma Lívia, profissional. Ah, mas eu falo isso todas as vezes, porque, de novo, o seu trabalho é o seu cartão de visita, não tem marketing não melhor, tem marketing. não tem. E eu acho, assim, desculpa, eu vou falar mesmo, eu acho feio profissional comentar com a família quanto recebe. Ah, eu Eu acho também tão acho, Má. feio. Acho Eu acho tão horrível. feio, acho tão feio. Porque assim, se você aceitou aquela condição de trabalho, você aceitou, isso tem a ver com você e o seu contratante. E isso, de novo, independe de qual instância a gente está falando, se pública, se suplementar ou se particular. Você concordou com aquilo, senão você não teria iniciado aquele trabalho. E aí você Com atendeu o paciente certeza. reclamando ou condicionando, eu vou atender esse aqui meia boca, porque esse aqui eu estou ganhando X. Ah, então eu vou É, é, ficar aqui só se... Eu vou porque eu fico lá 10 minutos e vou embora, eu não sabe? faço nada, eu entro em nome de Padre, Filho e Espírito Santo e vou embora, né? Para dar uma benzida. É Tchau. complicado, é complicado. Isso acaba com a nossa profissão, isso denota contra a nós mesmos, né? A ponto de eu já ter escutado esse comentário. Nossa, a fono é outra coisa. Ela vem aqui Outra porque ela coisa. ganha tanto. Eu olho e falo, mas você sabe quanto que a profissional ganha? Não, porque aqui todo mundo sabe que a fono ganha melhor. E nada contra a fono ganhar melhor. Muito pelo contrário, eu acho que todos os profissionais, cada um dentro da sua atuação, merecem ser bem remunerados. Mas assim, por que que essa conversa está chegando na família?
E né, nesse comentário, a própria família estava, de alguma forma, dando mais reverência à fonoaudióloga, porque ela é melhor remunerada do que o fisioterapeuta, né? A ponto de a fonoaudióloga era doutora, a físio era físio, entende? Isso. Então, isso é algo muito prejudicial e lesivo à nossa profissão quando a gente se expõe dessa maneira, né? Todos nós, isso é uma Inclusive, exposição Mar, para a profissão. eu comecei a atender no home care através do particular. Foi uma família que me ligou e me disse, e a família me disse assim: olha, Lívia, me indicaram você, mas eu não tenho dinheiro para te pagar particular. Mas o meu pai, ele tem home care. Você aceitaria atender pelo home care? Eu falei, aceito. Se eu puder te ajudar e ajudar o seu pai, com certeza. E eu fui, era na rota dos pacientes que eu atendia. E depois dali começaram a surgir outros pacientes. E eu também fui atendendo. E é o que a Lívia, esse meu paciente que eu acabei de falar, ele era do home care, né? Ele era do home care, ele não era o meu paciente particular. Mas, assim, o grau de confiança que as famílias tinham em mim não era pelo preço que eu recebia, era o valor que eu agregava na segurança, nas orientações, de dizer, olha, aí não, aí a gente realmente tem que levar para o hospital. Não vamos dar conta desse atendimento aqui, não vamos perder tempo aqui, né? Sim. Porque a perda de tempo aqui pode levar a outras complicações e a gente não ter volta. Então, assim, no momento de dar alta, é alta, dona Fulana. Ah, mas ele precisa. Eu falei, não, porque a gente não é atividade física paga pelo convênio, Perfeito. né? Ele já deambula, já desce sob escada, já pode sair de Muito pelo casa. contrário, né? Isso mostra desfecho. E essa também são longas Desfecho. conversas que eu tenho com meu amigo Pedro. Isso, Muita, né, A Mari? gente desfecho. A E gente Mari, vai mostrar o valor do que a gente faz quando eh, a gente entrega esse valor, né? A gente pode mensurar isso. Não sou a pessoa mais cotada para falar nisso. A gente tem aqui Pedro, Camila, Daniel para falar do Evo, né? Que pode traduzir esse resultado, ter muito esse bem. resultado mensurável. Mas quando a gente entrega valor e compromisso, é muito mais fácil você discutir uma entrega mensurável também de remuneração baseada nisso. E, E e eu também vou dizer, Mar, planejada, né? Vamos pensar no particular, Lívia, não vamos pensar nem da operadora de saúde, tá? Você me contrata para cuidar da sua tia, e eu falo para você, olha, a minha previsão dentro Isso é importante. dessa solicitação que está sendo feita de reabilitação aqui, é um atendimento em 60 dias, 60 2 meses. dias. E eu te falo qual que é o valor que eu vou cobrar para você por sessão. Você, sendo a minha contratante, você já tem o dado mensurável de valor que vai custar isso, se você pode se comprometer a isso ou não. O Exatamente. planejamento dessa família acaba sendo É outra. algo possível, assim, possível. E tá dentro do meu alcance? Tá bom, eu vou contratar. Agora, poxa, Pedro é tão bom, poxa, papai tá melhorando, mas eu não sei se eu consigo pagar ele mês que vem. E Exato. aquela angústia, aquela incerteza, aquela coisa de eu não sei se eu vou dar conta. Então, esse planejamento e transitar esse cuidado. Daqui a 2 meses eu vou perder o horário, eu vou abrir minha agenda, mas eu estou entregando aquilo que eu combinei. E esse camaradinho Exatamente. aqui vai ser o seu cartão de visita, De visita. sem dúvida nenhuma. Em cima disso que você está E falando, não é só isso, sabe? eu tenho É, rapidinho. só, Só só, fale, só fale, um fale, fale. adendo, que eu acho que Mari falou uma coisa que é muito importante. Hoje nós temos instrumentos avaliativos que podem nos trazer, inclusive, prognóstico, né? Nós temos testes que são testes prognósticos. Na minha época, não tinha um teste desse.
Porque quando eu me formei em 2002, né? Uma mini nota em 2002. Em 2004, surgiu um primeiro instrumento avaliativo, que foi a MIF, que me dava ali uma ideia, que era um questionário. Mas hoje a gente tem números. E naquela época, construir um relatório era na mão grande. Hoje, a gente pode contar com uma plataforma como a Evo, por exemplo, que você coloca lá os achados dos seus testes e o seu relatório sai pronto. E você pode pegar esse relatório e entregar para essa família e dizer: olha, aqui a minha avaliação, olha o que eu encontrei, é a partir desse ponto que nós vamos começar o planejamento terapêutico. Onde a gente quer que ele chegue, a gente quer que ele chegue aqui. Em quanto tempo eu vou te entregar isso? Em mais ou menos 60 dias. Quando ele chegar nesse ponto aqui, ele já vai estar apto para subir e descer essas escadas, andar naquele passeio, e aí você vai poder colocar o seu pai no carro e levá-lo para uma clínica ou praticar uma atividade física. Essa família jamais vai esquecer de você. E Não quando um vai. amigo, um vizinho, alguém perguntar: você conhece um fisioterapeuta? Conheço. Fulano que reabilitou meu pai, pode ir, que ele é excelente. E não importa se no outro desfecho, o outro paciente vai ter o mesmo desfecho, porque você vai saber exatamente, através dos testes, qual é o que é possível de entregar naquele paciente para aquela família. Sem dúvida. Hoje a gente conta com isso e hoje a gente entrega menos valor do que a gente estava entregando há 20 anos, né? E isso me choca um pouco, assim, me deixa muitas vezes até desesperançosa, falando: meu Deus do céu, como é que há 20 anos eu fazia isso e conseguia entregar isso com tanto menos recurso, e hoje, com tanto recurso disponível, as pessoas não entregam nem sequer um relatório bem descrito para que quem está ali atrás possa avaliar, né? Então, nós precisamos evoluir, caminhar numa linha de evolução que contemple, né, todas essas questões, que, não, que são questões que nós precisamos encarar com profundidade, com seriedade, para que a nossa profissão possa evoluir. Diga, Peu. Vocês falaram aí em coisas bem interessantes. E hoje eu estava no plantão e eu fiz um desafio interessante para um colega meu, uma paciente que saiu do hospital, estava pronta para sair de alta para casa, né? Sair de alta da UTI, mas como é uma UTI cirúrgica, rapidamente ela iria para casa, ia passar no máximo mais um dia no hospital. Ou seja, aquele cenário funcional que ela estava apresentando na UTI seria o cenário funcional que ela levaria para casa. E eu fiz uma pergunta para ele, bem simples. Você falou para ela que ela vai precisar de reabilitação? Eu perguntei para ele assim: ela precisa de reabilitação em casa? Aí ele: com certeza. Ela está muito fraca. Falei: caramba, você falou para ela? Ele: não. Então, e eu tenho refletido muito nesse cenário recentemente, né? Até discuti com Edna, Mari, o quão, e isso é algo que um colega nosso faz muito bem, que é o Francimar, que é o tamanho de entrega que ele faz em ambientes de reabilitação anteriores ao domicílio. E a necessidade grande dessa comunicação, que hoje não tem. Então, às vezes o paciente ele vai para casa sem a mínima ideia do que ele precisa fazer em casa. E dos Associa riscos que ele corre os em casa, riscos que ele corre em justamente casa, pela em relação à deficiência que ele fraqueza, adquiriu. risco de retornar para o próprio hospital. Eu acho que isso é muito pouco batido, porque a atenção domiciliar, aí entra, né, talvez algo bem categórico. Boa parte dos pacientes da atenção domiciliar, eles iniciam antes em algum cenário de reabilitação. E lá,
eles não sabem do que precisam, de como precisam, do que fazer e como fazer. Então a gente pega aqui na atenção domiciliar uma família, porventura, não sabia que precisava, alguém mandou ela para lá, né, para a gente tratar e a gente vai ter ali que avaliá-lo. Não sabe a devida importância que tem e a gente tem que convencê-la, persuadi-la de que é importante ela passar pela gente ali. E aí a outra questão que eu tenho pensado muito em relação à atenção domiciliar, e eu tenho visto o quão importante é esse cenário de atenção domiciliar, é o seguinte, e a Marisa falou aí, a importância da previsibilidade. E eu vou dizer, né, eu estou com um familiar que está necessitando de fisioterapia domiciliar, e se um fisioterapeuta chegar para mim e falar assim, olha, eu entrego a sua sogra com esse nível de funcionalidade em 4 meses. Ele não vai conseguir precisar exatamente, mas ele vai ter uma ideia, pelo menos, do que ele consegue ganhar com a proposta e prescrição adequada. Vai entregar em esse período eu vou entregar isso aqui. Mas qualquer familiar vai se acabar, mas vai buscar esse ganho de funcionalidade. E só quem consegue entregar isso aí somos nós. E eu fico puto da vida como a gente não tem abordado, não tem divulgado isso para a sociedade. A gente divulga isso para os nossos colegas. Poxa, a Lívia sabe o que o Evo faz, o que a Pulsar faz. Pô, mas as famílias lá embaixo, as famílias não estão sabendo isso. E aí entra algo Pedro, novo. mas você não acha que isso tudo que a gente está falando e essa frustração, ela passa por Abre aqui para não, mim, por favor. não só pela culpa dos profissionais, né, dos nossos colegas, vão responsabilizar dessa forma, e nesse trânsito de cuidado teve essa dificuldade de comunicação, mas também a questão da falta de regulamentação. A Você não falta acha de que tem a ver? regulamentação. Mari, Porque veja, se isso fosse realmente uma realidade, isso não é uma realidade, né? Essa concessão, ela não é uma realidade. Óbvio, ela está muito isso. mais difundida nos grandes centros, né? Eu falo por São Paulo, que é a minha área de atuação. Não existe em São Paulo um hospital que não tem o setor de deshospitalização, desde o do hospital menorzinho até os grandes hospitais que todo mundo conhece. É, e eu sei que em outras cidades isso ainda não é uma realidade, né? Tem uma questão ali cultural que. Então, veja, se a gente estivesse falando de um setor regulamentado, o quão menos judicializado nós seríamos e quanto esse serviço poderia ter de fato uma divulgação mais ampla. Acho que vale a pena a gente refletir um pouco nisso, né? Porque às vezes a gente fica se Ma- culpando muito, mas tem essa falta de incentivo no próprio ambiente hospitalar de falar sobre atenção domiciliar. E E não muito só isso, brecado Mar. pelas Eu vou operadoras. deixar a Livinha falar. Eu, E depois eu vou. eu vou dizer uma coisa até mais profunda. Dentro desses setores de deshospitalização, quantos fisioterapeutas estão inseridos nele? Alguém aqui, porque eu trabalhei também em unidade de terapia intensiva durante anos, gente. Ninguém nunca me perguntou. Do ponto de vista funcional, esse paciente está mais apto para Travou, Livinha. Sua rede caiu um pouquinho de novo agora. casa ou para uma clínica de transição? De quem é o domínio, né, específico É que são de coisas, assim, funcionalidade? É do fisioterapeuta. E quanto travou aqui de novo? tá travando um pouquinho. Tá travando um Me pouquinho. ouviram? Agora Acho que melhorou. travou um pouquinho, não foi? Travou um pouquinho. Agora melhorou. Eu penso assim, porque eu trabalhei durante anos em unidade hospitalar e esses questionamentos não chegam para gente. Mas eu acho que isso está mudando. Eu vejo que isso vem mudando, tá? Eu te falo assim, o Sírio-Libanês, ele tem hoje
como se fosse uma UTI dentro do Sírio para os pacientes que vão Uma para a home care. transição. É uma Isso. espécie de transição. Eu conheci o enfermeiro que criou esse setor, e ele não tem médico dentro dessa UTI, mas ele tem fisioterapeutas. Então, Sim, sim. mas Aqui você está também falando, tem, viu, Mar? de uma realidade do sírio-libanês? Não, eu estou dizendo que isso vem mudando, essa cultura vem mudando. Isso. E mesmo Aqui na em atenção Salvador, E mesmo na atenção domiciliar, Lívia, você ocupa esse papel dentro de uma empresa de home care, dentro da operadora de saúde. Há 10 anos atrás, você não via fisioterapeutas nesse cargo de gestão. Raros são os locais que tinham. Isso vem mudando com uma velocidade assim que está me agradando. Eu vejo que cada vez mais fisioterapeutas estão ocupando esse papel de gestão, estão sendo colocados ali para essa avaliação. E eu vejo também o contraponto que tem empresas de home care que, quando recebem a avaliação de uma enfermeira, e de novo, nada contra a enfermeira, eu sempre faço questão de falar isso, mas a enfermeira não prescreve fisioterapia. isso. Fisioterapeutas que estão em cargos de gestão devolvendo essa solicitação de plano terapêutico, falando: olha, não é esse plano terapêutico mais adequado, não é esse dispositivo mais adequado. Então, a gente está numa cultura de mudança. Eu vejo isso de uma forma positiva. Mesmo sem Isso. legislação, a gente está vendo um caminho de melhora. Isso. O meu olhar é exatamente isso aí. Assim, Maria, para sua pergunta, respondendo a sua pergunta. Eu acho que uma regulamentação que vai vir, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, né? Algo de fora para dentro, né? Como diversas prerrogativas ou leis que porventura venham a acontecer. Algo que venha de fora para dentro, eu acho que tem geralmente pouca pouco efeito se não tiver algo paralelo de dentro para fora. Então, quando eu falo de dentro para fora, talvez seja essa linha que a Lívia sinalizou, no sentido de a gente precisa lutar de forma paralela para que mais e mais fisioterapeutas estejam nesses cargos que você sinalizou. Porque se eu vier de uma regulamentação, e perceba, a regulamentação não é da fisioterapia, é a regulamentação da atenção domiciliar, em que o Do fisioterapeuta setor está inserido, todo. o setor inteiro, que o fisioterapeuta está inserido. Mas se eu não tiver uma briga dentro para fora, eu vou ter uma regulamentação. Mas o fisioterapeuta vai E eu estar acho que localizado no mesmo papel que ele está ali, né? Vai vir algo de cima para baixo dizendo que eu tenho que fazer, só que agora regulamentado, né? Então, se eu não tiver essa briga, Resumindo, né, Pedro? Se a gente não assumir a lição de casa e fizer a lição de casa direitinho, nada muda. exatamente. Então vai ser e outras pessoas assim, fazendo nosso trabalho. a questão também não é só ter o fisioterapeuta, mas é ter o profissional que se posicione dentro daquilo que é de sua responsabilidade. Porque não é incomum, tá? E eu posso dizer, porque eu já passei por isso inúmeras vezes, de eu ter a minha cabeça, inclusive, colocada a prêmio, porque eu disse, isso não é papel de fisioterapeuta. Uhum. Boa. Então, não, você precisa também saber se posicionar sem medo e baseado na prerrogativa científica e também da sua legislação. Então, quando eu coloco aqui, Exato, ó, está aqui, exato. ó, na minha Você tem resolução, um respaldo, número né? Para poder falar algo, né? XXX, Ó, nós exatamente, do estamos, COFITO, que essa responsabilidade não é do fisioterapeuta. nós Se estamos num não grupo é bom aqui. Exato. Se não Quantas é minha pessoas que estão responsabilidade, aqui, não faremos. quantas pessoas que estão aqui hoje que conhecem de fato a resolução 565 de 2022 do COFITO? Levanta a mão aí no chat, gente. Levanta quem conhece. O pessoal ficou tímido. As pessoas. Então, para os tímidos eu digo, essa resolução, ela trata sobre assistência domiciliar. Ela foi descrita pelo grupo de trabalho do COFITO, a qual eu faço parte, e ela foi descrita de uma forma bem literária mesmo para o profissional da assistência e o profissional gestor. Então, até para a gente conhecer as nossas
capacidades de atuação dentro do domicílio, na atuação domiciliar, é uma leitura fundamental. É uma leitura fundamental. Como é que você quer atuar numa área qual você desconhece sua própria resolução, né? Então fica aí essa grande dica. E eu estou aproveitando para ver também que no chat a gente tem duas falas da Maísa. Primeiro, ela fala sobre os documentos necessários para abrir uma empresa domiciliar, que ela está mudando a forma de atuação dela. E num outro comentário, ela fala que todos os pacientes surgiram por indicação de outros pacientes, ou seja, é melhor do que dançar Você no falou. TikTok, né? Mas vamos voltar para a parte documental. Mas assim, Marisa, depois, se eu não me engano, eu acho que Pedro também levantou a mão em algum momento para fazer um questionamento. Pedro S, não foi? Pedro quer. Pedro Pedro Soares. S. Pedro S. Ah, tá. Volto lá para ver. Mas assim, tem a questão documental, claro que vai muito de encontro com o que o contratante pede, né? Mas o cartão de CNPJ, contrato social, registro na vigilância sanitária da sua cidade, DRF, que é o cadastro junto ao CREFITO, com a descrição de atividade prestada, é, vigilância. Isso é no Crefito, né? No Crefito também. É a DRF, que é a DRF, Que eu é. citei também. Basicamente, são esses 5 documentos. Agora, a parte tributária, você ter com o seu contador ali qual que é a carga tributária ideal, e geralmente, inicialmente, a, a, a massa, né, contábil diz que o Simples Nacional ele é o melhor enquadramento para o início da empresa. Você, conforme a empresa for crescendo, tem que ir revisitando se realmente ainda é esse enquadramento, se ainda é dessa forma. É uma coisa que não pode ficar esquecida. Eu abri empresa, esqueço e nunca mais volto nesse assunto. É uma questão que deve ser revisitada com bastante rotina, né? Para que a gente possa não cair no conto do vigário e ter aí uma alíquota maior. Tem também mudanças de imposto de acordo com a cidade. Eu falo isso porque eu tenho serviço São Paulo, Tem, Rio verdade, Mar. e Sul. Então, tem questões municipais que também precisam ser vistas, né? Não é o Com relação. COFITO. Acho que ela está falando a parte da resolução, né? Eu Se vou for colocar aqui. resolução, sim. Eu Mas vou colocar orientações contábeis, administrativas, não é no COFITO. isso. Eu estou colocando a resolução aqui para que vocês possam depois dar uma olhadinha na Aí Depois coloca um resolução. link, Mário. a gente pode colocar um post, Marco, na BuzzFeed sobre essa pergunta dela, sabia? Acho que seria algo bacana. A gente poderia Sim. estar abarcando mais Fazer um pessoas que têm post. essas dúvidas delas aí. O Pedro, que vocês citaram, levantou para Foi, falar. Tem alguma pergunta? Acho que ele saiu. Uma pergunta Saiu. aqui, uma pergunta que aconteceu recente de um grupo da gente particular, tá falando com Lívia, e se você puder, Mari, como a BuzzFeed até nos ajudar nesse sentido, é a questão do CNES para reembolso de atendimento domiciliar, né? Quer dizer, empresas particulares atendem, né? E os pacientes solicitam reembolso. Reembolso. E aí as operadoras têm se pautado, têm se negado a realizar esse reembolso, pautados na ideia de que a empresa ali não tem um CNES. Eu estava até sinalizando, eu coloquei até o Rodrigo aqui. A gente recentemente conseguiu esse CNES, né? A gente tinha um CNES ambulatorial, né? A gente tinha uma clínica aqui, mas a gente conseguiu migrar para um CNES de atenção domiciliar. Então, talvez seja algo que as empresas, ou você, ou os CNPJs de atenção domiciliar, possam estar correndo atrás, tá? Para que isso aí possa ajudar, porque às vezes tem aquele paciente que ele termina não continuando o tratamento, porque não consegue dar conta, né? Termina não recebendo
um reembolso devido por conta dessa prerrogativa. Não é uma, né, como o COFIT tem falado que não é, que tem Não é brigado muito, obrigatório. né, com a ANS, mas a ANS não tem falado, não tem dado um resultado, né? Você tem mais alguma coisa, Mari, de novidade em relação a isso aí? A questão do Kines de verdade, gente, eu nunca tive dificuldade de fazer documentação de reembolso, tá? Tanto para a atenção domiciliar quanto para ambulatório, que a gente também tem ambulatório, né? Eu não tive essa dificuldade. Eu acho que existe uma questão regional que às vezes pode pegar, porque as operadoras também, mesmo operadoras com abrangência nacional, elas têm os polos, né, regionalizados ali. E eu brinco que a operadora, a cada facilidade, cria 4 dificuldades, principalmente quando a gente está falando de reembolso. Então, tudo vai ser motivo. Mas tem como colocar assim a questão do Kines para respaldar-se e não dar essa brecha de negativa. Embora a gente está vendo um movimento muito forte das operadoras para impedir o sistema de reembolso baseado Questão de fraude, né? nas fraudes, exatamente. De novo, os bons sempre pagando pelos maus, né? Os maus. A gente está aí num momento bem complexo. E assim, cada operadora ela tem sua regra de reembolso. E essa Sim, regra é uma regra clara e explícita. Quando você entra lá no site da operadora, ela tem as regras. E se você segue todas essas regras, dificilmente um reembolso é negado. Agora, isso que Má trouxe é uma verdade, né? Infelizmente, há muitas pessoas que agem de má fé e que acabam fraudando o sistema. E justamente pelo número alto de fraudes, que é difícil da operadora controlar, ela acaba cortando ou dificultando ainda mais esse acesso. E só quem sai prejudicado é o próprio paciente, porque é um direito que ele tem. Exatamente. Ele que sai o prejudicado. beneficiário, né? O Com certeza. beneficiário é que sai prejudicado, Pessoal, boa muitas vezes noite. por uma má fé do profissional. Boa noite, Rodrigo. Fala, Oi, Rodrigão. linda, Marisa. Pegando um gancho no que o Pedro falou aí, de um tempo para cá, deve ter mais ou menos uns 4 meses para cá, as operadoras estão negando muito o plano de ao que você faz o relatório de reembolso, os pacientes estão dando uma devolutiva para mim, falou assim, que em nenhuma das devolutivas do plano de saúde é sobre o Kines. E, graças a Deus, a gente tem o Kines, né? Então, eu estou colocando agora no relatório de reembolso já o Kines. E tem uma paciente nossa aí que ela conseguiu 100% de reembolso. Foi até assim uma novidade para mim, porque tipo assim, eu nunca tinha visto isso, entendeu? E essa paciente ela conseguiu e mandou para mim o valor dela. Ela teve 100% de reembolso do valor dela, entendeu? Eu acho que o Kines ajudou um pouco para isso acontecer, entendeu? Porque o Bradesco e o Sul América estão me pedindo igual direto. Todo paciente que não está atendendo, eles estão mandando essa devolutiva e eu mando Elas esse foram. pedido. Elas foram as operadoras mais prejudicadas em processos de fraude. Isso. A Sul América, então, tá grossão mesmo. Quando você manda, você não manda Então, o quê? Aí a hora que eu vou olhar lá, eu já sei o que é. Bota o Kinese, acabou. Vai embora. Entendeu? então, tipo, elas acabaram criando, né? Forma de ter mais controle sobre o sistema. E tipo Mas, assim, eu acho que ela tenta, assim, dificultar o máximo possível, entendeu, Lívia? Então, tipo assim, ela bota um negocinho Eu desse assim, sei. para tentar, tipo assim, né? Fazer com que a empresa seja, tenha todos os processos, todos os trâmites ali que ela pede ali, né? Para tentar negar, né? Graças a Deus a gente tem o Kines. Coloquei o Kines, deu certo. A gente está só mudando, porque a gente tinha uma ambulatorial, estou passando para domicílio agora, entendeu? Já está no Sim, processo final sim. já de analisar, entendeu? De mas conclusão, acho né? que a gente não, assim, a gente tem que ser verdadeiro, né? Realmente os bons pagam pelos maus. Eu não sei, de operadora por operadora, mas existe uma máxima, dizem, né, que as empresas que conseguem comprovar realmente o serviço bem prestado, um relatório de atividades feito bem descrito,
nota fiscal e todos os itens que eles pedem para o reembolso, que essas empresas também são ranqueadas dentro das operadoras, porque eles acabam vendo que aquela empresa que não consegue comprovar a documentação mínima que eles pedem, essas já ficam com um ponto de alerta. É mais ou menos como a gente no aeroporto, né? Você foi viajar, você passou no nado declarado, você é pego, você fica ali rastreado. É o exemplo mesmo, né? Então, conforme você mostra, você prova a sua boa prática, que aquilo que está sendo solicitado você consegue comprovar, não tem como você não ficar ranqueado como um bom prestador. Com certeza. Beleza, pessoal. Sem dúvida. 2 horas, quase 2 horas que tivemos aqui discutindo, tá? Eu queria me perguntar se alguém tem mais alguma dúvida. Se tiver no chat aí, aproveite agora. Mas, de antemão, queria agradecer a minha amiga Lívia pela disponibilidade, por termos esse tempo aqui de discussão. Dizer que essa aula vai ficar gravada para que vocês possam estar pegando algumas partes que porventura façam sentido para vocês. Agradecer a todos que tiveram presente, ficaram até agora aí na nossa discussão, tá bom? E daqui a 2 meses, se Marisa deixar, a gente vai ter um outro convidado para trazer aqui para o Pulsar Talks, tá bom? Mari, Com palavra. certeza, Pode com certeza finalizar aí, doutora estaremos de Marisa. volta. E nesses 2 meses também, gente, rede social, se vocês quiserem entrar em contato, Pulsar, Pedrão, Total Físio, Marisa Patarello, a gente está à disposição aí para auxiliar no que for. É um momento realmente de troca. E Lívia, é tão gostoso conversar com você que nem parece que a gente está fazendo uma coisa séria, parece que a gente está tomando um chá e conversando. Pois, Eu agradeço esse momento, acho que é muito importante, né? O ideal era que tivessem mais pessoas, né? A gente tem uma abrangência tão grande, tantos fisioterapeutas trabalham na atenção domiciliar, e nesses momentos a gente vê que poucos aparecem, poucos vêm, mas na minha visão, assim como Marisa falou, a gente em algum momento vai evoluir para isso como uma especialidade. Perfeito. E, e nesse momento, a seriedade vai bater ainda mais a nossa porta, né? Vai nos cobrar mais. Então, que todo mundo possa se capacitar para adentrar um domicílio, pensando no valor que você pode entregar para essa família e para esse paciente. Pessoal, a gente Beleza. pode abrir a câmera para fazer um clique, um registrinho do nosso encontro? Uma Aí, fotinha. Pedrão, Opa, você consegue? Que eu estou no celular. Você consegue acho que fazer eu esse consigo. registro? Acho que eu consigo aqui. Quem puder abrir a câmera aí. Ele vinha. Sempre nas nossas reuniões aqui é um trabalho esse negócio de foto. Mas eu vou conseguir agora. Só um minutinho, pessoal. Vou tirar foto daqui mesmo. Vamos lá, foto. Feito. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Obrigadão. Obrigado, obrigado, obrigado. E até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.